Marco Antônio Villa. Vocês conhecem o Villa da programação da Jovem Pan, apresentador, comentarista. O Villa, que é historiador, escritor, sempre de olho nos acontecimentos mundiais. Professor, seja muito bem-vindo, uma honra compartilhar esse momento com o senhor. Claro, essa é a notícia do dia, acho que há vários aspectos para nós analisarmos, mas em destaque, o pronunciamento / entrevista coletiva de Donald Trump, onde ele sinaliza para esse processo de transição. Claro, temos alguns fragmentos, mas de acordo com o que foi falado, o que é possível considerar, professor? Bem-vindo. Obrigado, um abraço a você e todos que nos acompanham, né? Eu acho que nessa história não tem mocinho, né? De um lado tem uma ditadura, Maduro, ditador, e do outro lado é o imperialismo norte-americano sem tirar nem pôr, de forma muito clara. E a entrevista dada por ele, seu pronunciamento, Donald Trump, deixou isso claro, inequívoco. Eu acho que a ação norte-americana é uma ditadura, nunca não podemos esquecer Maduro, mas é uma ação que fere claramente o direito internacional. O objetivo era o petróleo, não era a democracia, direitos humanos. Isso só um tolo ou alguém de má fé pode imaginar tal questão. E o presidente norte-americano foi muito claro, é o petróleo que nos interessa. É o retorno daquilo que historicamente, eu trabalhei durante uma década com a história da América Latina só, da política do Big Stick, do Theodore Roosevelt, do grande porrete, né? Da ação na América Central e o Caribe, porque a Venezuela fundamentalmente é um país caribenho, de intervenções norte-americanas, Haiti, República Dominicana, Cuba, Porto Rico, Granada, Panamá, Nicarágua e etc., né? Ou seja, o retorno dessa política que parecia a página virada na nossa história, mas não é. Por outro lado, o protesto das potências, dos grandes países, é meramente formal. Ninguém está nem aí com a Venezuela. A China vai ter uma ação mais efetiva? Não. A Rússia, envolvida com a guerra da Ucrânia? Não. A Europa? Não. Meramente formal. Acho que vale a pena anotar a nota distribuída pelo Itamaraty. A nota do Itamaraty mostra a dificuldade do Brasil se posicionar. Observe, como um trabalho de historiador, ao trabalhar com documento, não há uma menção aos Estados Unidos e nenhuma menção ao presidente Donald Trump. Então, você muitas vezes não sabe do que está sendo tratado, né? Ou seja, é uma nota tímida, porque ao Brasil também não interessa o confronto, né? Nem só na questão militar nem se fala, e muito menos na questão econômica, vide os episódios advindos de 1º de agosto do ano passado do tarifaço. Então, a nota do Itamaraty vale a pena, como pesquisador, observar o que ela... Em diplomacia, o mais importante não é o que é dito, é o que é não dito, né? Por outro lado, lembrar que, eu até anotei aqui, nós temos 2.199 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Portanto, é uma situação grave. Se a situação ficar turbulenta lá, que tudo deva ocorrer, que a turbulência vai permanecer na Venezuela. E a questão do deslocamento populacional, especialmente para o estado do Roraima, algo que já vem ocorrendo há algum tempo, mas pode se agravar também. Lembrar que é um Vietnã, a Venezuela não, mas poderá ser um Iraque. São duas situações radicalmente distintas. O Vietnã foi uma coisa e o Iraque é outra. E provavelmente pode ser um Iraque. São as Forças Armadas. São milhares de generais, tem as milícias bolivarianas, né? Muita gente armada, tem crime organizado, tem o interesse dessa estrutura de poder corrupta na Venezuela, e isso não vai desaparecer do nada, só num ato de mágica. Lembrar também que dentro do que a gente viu na entrevista, e você destacou, fazendo uma correlação entre o fato e a entrevista coletiva do presidente Trump, observei algumas coisas. Uma delas é que a questão não estava presente o vice-presidente Vance. Não sei se vocês observaram, mas estava o Marco Rubio, claro, Departamento de Estado, né? Mas não estava presente o vice-presidente, o que pode chamar a atenção também. Note que no caso da intervenção, no episódio que foi muito rápido, segundo o presidente Trump, não houve resistência militar. Não houve um ataque de um fogo antiaéreo. Cadê as defesas aéreas da Venezuela? Ninguém sabe, ninguém viu. Teve colaboração? Provavelmente teve, de militares venezuelanos, já pensando no dia seguinte. As manifestações pró ou contra na Venezuela até agora são tímidas, muito tímidas, então não dá para saber o que vai acontecer daqui para frente. Por outro lado, fica a pergunta, o que fazer com as Forças Armadas da Venezuela? São milhares e milhares de soldados e milhares de generais, acho que é o maior número de generais do mundo. O que fazer? Também
Não sabemos. Só algumas perguntas. Agora, a expressão que ele usou, e você destacou numa das questões aos nossos convidados, nós vamos administrar a Venezuela. Pô, nós quem, cara pálida? Os Estados Unidos vai administrar um outro país, a Venezuela, um país soberano? O que é isso? E ele diz, e eu anotei aqui, é o nosso petróleo. Nosso petróleo? O petróleo é da Venezuela, não é dos Estados Unidos. E ele disse, as nossas empresas vão explorar. Mas tem a PDVSA. A PDVSA é a Petrobras de lá, para quem nos acompanha. Como é que fica essa questão? Espera um pouquinho, quer dizer que os Estados Unidos vai tomar a Venezuela, vai administrar a Venezuela, vai controlar como uma espécie de colônia, vai explorar o petróleo e vai indenizar os gastos que os Estados Unidos teve durante a invasão. Espera um pouquinho, mas isso é um ato de guerra, algo muito grave. E ele falou, é interessante que ele não tem superego político e ideológico, ele fala, isso que é bom até, no caso do presidente Trump. Então, ele disse, eu anotei aqui, que tem evidências inegáveis do tráfico de drogas. Lembre-se do Iraque, das armas químicas. Até hoje não apareceram as evidências de armas químicas, as armas de destruição em massa. Então, acho que são alguns pontos. E o próximo alvo está claro. Eu disse isso num pequeno vídeo que postei. É a Cuba. Acho que agora Cuba, que não tem importância econômica como tem Venezuela, né, que não tem, está isolada internacionalmente muito mais que a Venezuela, já deve estar fazendo as contas à ditadura cubana. É uma ditadura também, registros, né, mas isso não dá direito aos Estados Unidos de agir como policial do mundo, né, e isso é um perigo para o Brasil. Nós não temos um poder de fogo das Forças Armadas, não temos um controle militar da Amazônia, infelizmente, e é um problema que o Brasil vai ter de discutir seriamente o controle militar da Amazônia, ter um orçamento militar digno das nossas Forças Armadas e que elas tenham capacidade operacional e que o maior gasto seja com armas e equipamentos e não pagando a aposentadoria de militares, né? Legal. Marco Antônio Villa, vocês conhecem aqui da programação. Muito obrigado, viu, professor, pela participação, pela análise. Valeu. Essa reflexão é importante num momento como esse. Grande abraço, voltaremos a conversar em breve, professor. Valeu, grande abraço.